A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, que quem fala é o pastor Vinícius Magalhães, e hoje nós vamos falar sobre 1 João 5,7. É um dos versículos prediletos das testemunhas de Jeová, para poder assim criticar a tradução da sua Bíblia, ok? Na sua Bíblia está escrito assim, principalmente se ela for João Ferreira de Almeida, o versículo de número 7, porque são três os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Este versículo ele foi citado por Atanásio no Credo de Nicéia em 325 d.C., no debate com Ário contra o arianismo. E esse versículo aqui ele é muito utilizado hoje pelos trinitaristas, ok? Porém, as testemunhas de Jeová alegam que este versículo ele não consta nos manuscritos mais antigos. Então, na tradução do Novo Mundo, este versículo ele se encontra desta forma. Você clica aqui na Bíblia das Testemunhas de Jeová online e tá, pois são três os que dão testemunho. E encerrou o versículo, acabou o versículo, tá? Qual é a ideia das Testemunhas de Jeová? Eles dizem que aquele versículo foi inserido para que possamos ter um argumento da existência da Trindade. Lógico que isso daí é mentira, porque nós não precisamos deste versículo para mostrar a existência da Trindade na Bíblia Sagrada, ok? Mas eu vou lhe falar como é que eu reajo quando uma testemunha de Jeová ela vem falar comigo acerca desse versículo para menosprezar a tradução João Ferreira de Almeida. Não entrando em detalhes, não entrando em profundidade do versículo em si, mas eu simplesmente faço isso daqui. Eu venho, clico na frente aqui, aliás, eu pego com a minha caneta, na realidade. Eu venho com a minha caneta e coloco aqui entre o versículo, eu boto um colchete e fecho o colchete, tá? Assim eu já começo a minha conversa com a testemunha de Jeová. E ali, do lado do versículo, ou embaixo, numa nota de rodapé, eu coloco as seguintes palavras. As palavras, tá? Entre colchetes são inserções ou interpolações para melhor compreensão do texto. E ainda coloquei aqui um TNM, porque eu coloco assim na minha Bíblia. Quando a pessoa ela olha, ela fala assim, poxa, mas isso aí você não pode fazer. Então eu digo para ela, olha só, mas eu estou fazendo a mesma coisa que as testemunhas de Jeová fizeram. E o que é que as testemunhas de Jeová fizeram? Pegaram versículos bíblicos, colocaram palavras entre os versículos bíblicos e colocaram que são inserções ou interpolações para melhor compreensão do texto. Então todas as palavras que estavam entre colchetes foram palavras inseridas para melhor entender o texto. Quando uma testemunha de Jeová diz para mim que eu não posso fazer isso, eu simplesmente pergunto para eles, por que é que eu não posso fazer isso se a tradução do Novo Mundo foi feita desta forma, foi feita desta maneira? Aí vem aquele segundo argumento das testemunhas de Jeová. Quem fez isso foram pessoas estudadas que entenderam o grego e o hebraico e entenderam que daquela forma ali é a correta. Aí eu simplesmente pergunto, qual o nome dessas pessoas? Porque eles não sabem qual é o nome. Eles sabem criticar a sua versão, eles sabem criticar a sua Bíblia, porém eles não sabem explicar por que é que o nome das pessoas que fizeram tais alterações na tradução do Novo Mundo não pode ser mencionadas, ok? Então, gente, simplesmente quando uma testemunha de Jeová citar para você esse versículo, não entra em profundidade, simplesmente coloque o colchete, coloque essas palavras aqui do lado do versículo e quando ela começar a criticar, você simplesmente aponte a crítica dela para a tradução do Novo Mundo, que fez exatamente a mesma coisa. Ok? Isso daqui é só para você poder ter um argumento de poder criticar a tradução do Novo Mundo. Amém? Fique na paz do Senhor, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos.